Boa noite, pessoal. Tudo bem? Feliz Dia dos Pais para aqueles que são pais, para aqueles que querem ser, né? Já ouvi aqui que alguém quer ser marido irresistível já se preparando, mas está certo, tem que se preparar antes, né? Não adianta querer que Deus envie a princesa se você ainda não está nem perto de ser um príncipe, né? Então, dá também, né, Marco? Então, meus irmãos, antes de entrar propriamente na palavra, eu tenho um pedido aqui, que nós temos um déficit de professoras da escolinha dominical. Então, se você se sentir chamado, se sentir que tenha a pegada para estar ajudando na escolinha dominical, acho que a Neiva não está aqui agora, mas no final você pode procurar a Neiva, ela vai sentar ali do lado do Márcio, que está ali, o homem mais alto da igreja ali, ó, atrás. Ela provavelmente vai voltar e sentar ali do lado dele. Então, se você sentir de Deus que tem um chamado para trabalhar com as crianças, para estar... até a Gisele aqui é representante, eu não tinha te visto. Ó, ali, ó, do homem mais bonito da igreja ali, ó, do lado ali, a Gisele, ó, do lado do homem mais bonito da igreja. Pelo menos o mais simpático, né, Fernando? É isso aí. Então, se você sentir no coração de estar ajudando na escolinha, com as crianças, faça o contato ali que elas vão te explicar um pouquinho melhor do que eu estou explicando agora, amém? Pois bem, eu confesso que eu meditei um bocado sobre o que ia falar sobre outra coisa, mas eu não tive tanto tempo essa semana para preparar, e aí eu tirei hoje o dia para preparar. O Senhor já tinha falado alguma coisa no meu coração que não era aquilo que tinha na minha cabeça, mas sim para algo que eu ia falar mais curto, para eu trazer como o principal. Então, já vou entrar na introdução, né? Sobre algo que é normal no dia a dia, né? Nós temos que viver em sociedade. Vivemos em sociedade e temos normas de conduta, de diversas leis estabelecem a nossa conduta, o que pode, o que não pode. E dentro da palavra de Deus, ali na Bíblia, a gente vê o povo de Deus sendo criado, né? Vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó. Até então, nada mais era o povo de Deus do que uma família, não é verdade? Abraão, depois o seu filho Isaac, depois o seu neto Jacó. Amém? E aí depois o povo vai lá para o Egito, fica muitos anos, e passa a ser um povo, né, uma multidão. E quando Moisés vai tirar aquele povo do Egito, e atravessar o deserto para levar rumo à terra prometida, ele precisa de normas, ele precisa estabelecer, principalmente que o povo vivia debaixo de uma lei que não era preparada para eles. Amém? E Deus coloca ali, ó, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A gente sabe que o povo vivia em um momento diferente do que nós hoje, então você pode ler ali Levíticos e falar, isso aqui não se aproveita de nada. Mas tem algumas coisas ali que são comprovadas pela ciência. Por exemplo, não sei quantos de vocês já foram na casa de um judeu, eles têm 2 pias na cozinha para não misturar o leite com a carne. Então, você não mistura nem para lavar o prato. Então, você come um prato ali com a carne, o outro prato com leite. Então, não se mistura. E diversas outras coisas que, na época, fazia sentido, né? Você pensa, comer carne de porco. Imagina você no deserto comer uma carne de porco, não assar ela bem, o que poderia acontecer? Não sei se vocês sabem ainda hoje, se você não cozinhar bem o porco, você pode ter alguns problemas, né? E por aí vai. Pois bem, vem as normas de Deus, estabelece, e a gente vem aprendendo. Com o tempo, vem Jesus, estabelece novas questões. Quais as questões? Amar o próximo, como a nós mesmos. E, primeiro, acima de tudo, amar a Deus. E o resto, ele não exclui nada. Mas a gente entende depois com Pedro falando, Paulo falando, olha, quem é judeu pode continuar com o seu costume. Quem é gentio continua com o seu, tirando as coisas pagãs. Amém?
O que seriam as coisas pagãs? Principalmente os sacrifícios, né? Não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ir em algum lugar que se praticava paganismo. Eu fui, quando eu namorava a Lívia, a gente foi numa cidade maia e me deu uma depressão muito grande. Eu falei, poxa, por que essa depressão tão grande? Me sentia tão opresso. E aí tem aquela pirâmide enorme, aí eram 3 pirâmides e a do meio, a maior de todas, é o templo. E aí eu não paguei guia nem nada, mas eu vi o guia falando, isso aqui é para sacrifício, cada canto é um sacrifício. Isso aqui é para sacrifício de virgens, do outro lado é para sacrifício de crianças, do outro lado é para sacrificar para os animais, para a colheita e tal, e na outra de lá dos guerreiros. O cara que ganhasse a luta o mais forte, ele era sacrificado e bebia o sangue dele para ver se também ficavam todos fortes. Aí depois disso eu entendi porque eu estava um pouco oprimido naquele lugar. Então a gente entende porque Deus ele falava sobre essas questões e dividir o povo de Deus. Então, quando a gente lê paganismo lá, provavelmente tem coisas que a gente nunca nem vai saber, porque quando alguns povos, principalmente os espanhóis, têm cartas aqui, quando chegaram, foram entrando ali nos Andes, na América Latina, ali por dentro, falaram, tem coisa aqui que não dá para nem descrever, vamos matar todo mundo. Parecia até o Velho Testamento. A gente sabe que Deus não é mais assim. Mas eram as normas da época. Por quê? Porque o povo pagão, eles faziam coisas que eram abomináveis ao nosso Deus. Amém? Então, Deus tinha ali, hoje a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? Pois bem, a Bíblia, como o nosso manual, Deus ele trouxe as regras a Moisés, não vou entrar muito nisso, e depois ele vem trazendo, e isso que eu queria entrar, porque ele traz a questão, a questão do irmão, e eu vou trazer um pouco mais da minha própria vida aqui, principalmente o que eu vivi esse ano. Espero que seja uma das poucas vezes mais que eu fale sobre esses assuntos, mas eu acho que ainda é pertinente. Então, eu meditava muito sobre isso, sobre a nossa comunhão, que é o tema do mês, sobre por que nos reunimos, mas sem a nossa conduta adequada dentro da palavra de Deus, o convívio ele se torna impossível, amém? Sem norma, sem regra, sem os princípios da palavra de Deus, vira anarquia. E Deus ele estabelece coisas, ele nos fala como nós devemos tratar o nosso irmão, fala como devemos agir em diversas formas, a gente sabe como é que deve fazer, a gente não deve fazer isso, a gente não deve fazer aquilo, de acordo com as normas de conduta desde lá de Moisés, não devemos furtar, não devemos cobiçar a mulher do próximo, não devemos ter outros deuses como ídolo, isso tudo está ali, como a gente falaria no direito, tipificado, ou seja, escrito ali. E há coisas que são mais, como eu posso dizer, um jeito no dia a dia a gente vai lidando, amém? Porque nem tudo está escrito ali certinho. E algo que está escrito na palavra de Deus, em Mateus 18, versículo 17, diz assim: Não, 18, versículo 15 a 17, desculpa, isso. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. E se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Próximo. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 17. Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja, e se ele recusar ouvir também, a igreja trate-o como pagão ou publicano. Então, meus irmãos, eu me lembro, há uns anos atrás, eu estava aqui na igreja e tinham 2 meninas que não falavam umas com as outras. Nenhuma mais delas faz parte da igreja há muitos anos, tá? E aí eu falei, poxa, o que houve com vocês duas? Eu quero conversar com você, porque a fulana está fazendo isso e isso comigo. Aí veio a outra no outro dia, a fulana está falando isso comigo.
Eu falei, olha, vocês têm que resolver isso. Não sou eu que tenho que resolver isso. E aí elas falaram, não, mas eu não consigo, você tem que ir comigo. E aí eu fui, né, fiquei lá sentado, uma sentou na minha esquerda, outra na direita, e falou assim, olha, um dia eu entrei na igreja, eu passei e falei, oi, boa noite, e ela não me respondeu. E o que aconteceu? Ela começou a falar para todas as outras pessoas, poxa, essa fulana é falsa, ela não fala comigo por isso, por aquilo outro, não sei o quê. E criou uma grande confusão e ficou metade de um grupinho e outra metade do outro grupinho. E aí eu fui reunir as duas, e a outra falou, poxa, isso aconteceu, me desculpa, isso não, não devo ter visto e tal. Aí se abraçaram, choraram, se perdoaram, mas... Meus irmãos, se a gente não seguir a palavra de Deus, vira uma bola de neve, amém? Às vezes uma coisinha pequena, se a gente não fala, vai ficando grande, vai virando algo enorme. E a outra coisa que eu vejo acontecer, desde esse ano para cá, muita gente falou comigo, olha, fulano nesse dia fez isso. Eu falei, legal, interessante. Você já falou para ele? Não falei não. Estou te falando para você falar. Eu falei, eu? O que eu tenho a ver com isso? Se eu não estava lá presente, se eu não presenciei a cena, eu vou lá para constranger o irmão? Não, irmão, vai lá você e fala com ele. Foi, as coisas foram resolvidas, não era nada demais, mas isso vai entrar até no outro ponto que a gente tem essa noite, que é justamente escandalizar o irmão. Se você ficou escandalizado e falou, poxa, eu tenho que falar, porque ele errou. Mas comigo já aconteceu exatamente isso aqui, ó, de que um irmão chegar para mim e falar, olha, poxa, você tinha que ter vindo falar comigo, mas você falou com A, B, C, D, F, G, H, I, J. E não foi comigo. Não, meu irmão, é porque esse texto não se aplica a você, porque você não pecou contra mim. Aí eu falei... Interessante, o que significa pecar? Pecado aqui, o pecado contra Deus é o que nos aparta de Deus, amém? A tradução. Mas aqui está falando justamente de um irmão contra um irmão. Como é que é isso? Mas se você falar alguma coisa que machuca ele, se você agir dessa forma, poxa, o Léo veio, me mandou um WhatsApp, eu fiquei 3 meses sem responder ele ficou chateado. Isso se aplica. Por quê? Eu falei com ele. Porque a gente toma, às vezes, o pecado como cometer um pecado diante de Deus. Mas aqui, se você for ver a origem do que ele está falando, o pecado é de pessoa contra pessoa. Então, é um erro. Porque o pecado ele pode ser traduzido também, se você for olhar no dicionário lá, no comum de poxa, o Ulisses pecou comigo, ele marcou e não veio. O que eu estou falando? Ele errou. Não é um pecado contra a palavra de Deus, mas é uma falha contra o irmão, amém? Então, quando você gera e fala dessa forma, você está fazendo algo que é justamente colocar a palavra de Deus para te beneficiar em algo que você queira ou não. E é algo que eu tenho visto corriqueiramente. Da forma que a gente manuseia a Bíblia, ou a gente muda palavras para se auto-beneficiar, ou andar e falar, não, assim, ó, isso aqui eu estou respaldado pela palavra. Tem gente dizendo que pode fazer o que você quiser, não importa, você vai ter a salvação. Está sendo pregado nas igrejas. Está sendo pregado. Tem gente dizendo, Paulo errou aqui, quando ele falou isso. Ou você tem que relevar esse ponto, porque a sociedade daquela época era diferente. Eu tenho uma coisa para te dizer para você. Deus, ele não mudou. O homem, as nossas relações não mudaram. A gente ficou um pouco mais, eu acho que a palavra a gente ficou um pouco mais humanizado em certas coisas. Por exemplo, hoje, tudo que você fala tem que ser politicamente correto, porque senão você vai ferir alguém, alguma minoria. Mas hoje a minoria que é ferida e não pode se defender são os cristãos, amém? A gente não pode falar, a gente não pode professar a nossa fé sem alguém vir e falar, poxa, olha, tá vendo? E a pessoa ainda responde dizendo, tá vendo? Vocês são todos ignorantes, saem não sei o quê. A defesa da pessoa é sempre o ataque contra quem está defendendo a palavra de Deus. E eu tenho visto isso bastante. Então, meus irmãos,
A norma de conduta estabelecida para que a gente tenha uma boa comunhão é sempre olhar olho no olho e falar aquilo que te chateia. Poxa, Flávio, naquele dia, poxa, você falou que a minha camisa não estava combinando com a minha calça, fiquei super chateado. Claro que ele não falou isso, é um exemplo. Mas por várias vezes a gente quer resolver a coisa de um jeito que não se resolve. Ou adianta eu falar do Léo para o Samuel. Falar, pô, o Léo está me tratando mal, Samuel. Adianta alguma coisa? Nada. Ajuda talvez, sei que você não vai fazer isso, Samuel, mas ajuda de repente o Samuel a falar, sentar ali do lado da Karina e falar, poxa, tá vendo? O Léo está tratando mal o Vitor. E aí depois a Karina vai e fala para o Tiago. E aí vai passando. E aí o que era? Qual é o tratar mal? Ah, sei lá, ele só não disse um oi. E aí no final, tá vendo? O cara está fazendo boicote na palavra do Vitor. Ele não está vindo, ele não está fazendo isso, não está fazendo... Porque vocês já brincaram de telefone sem fio? Eu já. Nunca é a mesma coisa que a pessoa primeira fala, não é verdade? Sempre vai rolando. Então, a norma de conduta estabelecida por Deus é, meu irmão, aconteceu alguma coisa, você não gostou, você não entendeu, você quer entender, não adianta você perguntar para alguém o que aconteceu na minha vida, você vem e pergunta para mim, amém? Se você quiser saber algo que está acontecendo, que está passando comigo, com a minha filha, com a minha esposa, com a igreja, você tem que perguntar para a pessoa certa. Eu estou me dando um exemplo aqui porque eu estou aqui na frente. Mas pode ser qualquer um. A norma estabelecida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim. E assim a gente deve andar. Todos estão caminhando comigo? Assim é a mesma coisa que eu estava falando antes. Ó, fulano, fala lá para o Rodrigo que ele não deve agir assim. E eu falo de novo. Por que eu tenho que falar com ele se eu não estava presente naquele lugar? Poxa, mas foi no casamento, você não estava lá? Não, não estava lá. E aí a gente tem dois pontos, que é uma pessoa que ela é escandalizada e a pessoa que se escandaliza. São duas perspectivas completamente diferentes. Mas vamos abordar a primeira. Se eu sou uma pessoa que tem um problema em determinada área da minha vida, mas eu não ando em comunhão com os irmãos e não converso, não me dou, né, abertura a ninguém, como é que os irmãos vão saber que aquilo me escandaliza? É ou não é verdade? A não ser que Deus revele, mas Deus ele nos colocou nesse mundo, nos tratou, nos ensinou, deu a Bíblia para que a gente tome nossas decisões, que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente tome o quê? Os nossos atos, que a gente tenha a tomada de decisão da nossa vida, amém? E o outro ponto também é o seguinte, meu irmão, você que está fazendo alguma coisa que por algum momento passou pela sua cabeça ali ligeiramente rápido, poxa, essa minha ação pode escandalizar o Rodrigão que está lá atrás, poxa, ele vai me ver fazendo isso aqui, pode ficar escandalizado, não faça. E aí eu vou te dar um exemplo aqui. Alguns anos atrás, bastante tempo atrás, não lembro quanto tempo atrás, mas algum tempo atrás, eu fui no churrasco na casa de um irmão que também não está mais na igreja, e não saiu esse ano da igreja, tá? Já faz um bom tempo também, para depois não dizerem que eu estou dando uma indireta para ele, não. Não, faz muito tempo atrás. E ele estava tomando um vinho branco, e estava um calor, e eu falei assim, poxa, eu estou tomando água aqui, não quero, né? Está aqui cheio de adolescente, jovem, vou ficar aqui na minha. Ele, não, você tem que tomar o melhor vinho que eu já tomei na minha vida, você tem que tomar, tem que tomar. Sabe o que é ficar uma hora ouvindo isso, a pessoa falando? Eu falei, tá bom, serve aí meio dedo aí nessa taça. Ele botou, eu dei meia golada, eu achei o vinho tão horroroso que eu disfarcei e tornei lá na... Falei, deixa eu lavar minha taça aqui e já deixei ali escorrer. Aí, passando um certo tempo, talvez um mês depois disso, desse churrasco, a mãe de um adolescente chegou para mim, olha, meu filho está chegando bêbado em casa, direto, e ele está botando a culpa em você.
Depois desse dia, meus irmãos, eu não tomo uma gota de álcool na frente de ninguém. De ninguém. Por quê? Porque eu não sei o que a pessoa vai pensar. Não estou dizendo que vocês têm que agir igualzinho a eu, não. É algo meu. Por quê? Porque ele falou, toda vez que ele sai, ele fala, não, mas até o presbítero toma. Eu falei, então não vou tomar mais na frente de ninguém, principalmente se tiver um jovem, um adolescente, alguém que não tem entendimento. E aqui está, a gente lê lá em 1 Coríntios 8, versículo 9. Contudo, deixa eu ver, vai conseguir botar aí? 1 Coríntios 8, versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Pode continuar. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Até aí. Exatamente isso que está acontecendo. Eu tinha um conhecimento, eu era mais maduro, mas a pessoa que era fraca na fé, ou que tinha aquela debilidade, estava me usando como artifício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque a pessoa que ela é escandalizada, muitas vezes a gente nem vai saber, como eu não sabia ali.